A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo projeta movimentação financeira recorde para a folia deste ano. Segundo a CNC, a festa deve gerar uma receita de 14 bilhões e 480 milhões de reais, 3,8% acima do ano passado. A data ainda deve gerar a abertura de quase 40 mil vagas de empregos temporários. Sobre estes dados, conversamos agora com Fábio Bentes, que é economista-chefe da CNC. Um prazer tê-lo por aqui, meu caro. Eu agradeço imensamente por ter aceito o nosso convite para falar neste meio de feriado de carnaval. Prazer falar com você, Gabriel. Bom dia a todos. De onde que deve vir toda essa movimentação financeira? A gente estava com a nossa reportagem nas ruas, vendo ali os comerciantes, vendendo bebidas, vendendo também, claro, comida nos bares que estão ali em volta dos bloquinhos. O que deve movimentar mais dinheiro na projeção de vocês da CNC? Olha, Gabriel, nesse momento, setor de destaque é o setor de alimentação. Porque o setor, por exemplo, de transporte aéreo, que é muito importante para o turismo no Brasil, ele já movimentou, já gerou bastante receita mediante serviços de reserva, né? Ninguém deixou para comprar uma passagem aérea em cima da hora. O mesmo vale para o setor de hospedagem. Também já materializou essas receitas de carnaval já há algumas semanas ou até alguns meses. Mas nesse momento, existe um serviço que atende a população e a remuneração ela praticamente coincide com a prestação do serviço. Ela corre ali de maneira simultânea à prestação do serviço. E esse é o setor de bares e restaurantes. Não só porque ele atende os turistas domésticos, turistas estrangeiros, mas também porque ele atende os residentes, né? Aquelas pessoas que moram naquele município, que ficaram naquele município, e isso acaba movimentando bastante esse segmento, que é um dos grandes empregadores do turismo no Brasil. Eu colocaria ele num segundo lugar nesse ranking, o transporte rodoviário. Aí sim, o serviço de reserva ele se dá mais perto da data. Então, embora nesse momento, bares e restaurantes, passagens rodoviárias sejam os que mais sejam impactados durante esse feriado que a gente está vivendo, boa parte do carnaval já aconteceu para a economia na medida em que existem setores que precisam desse serviço de reserva ou dessa antecipação de receitas para prestar serviço ao turista no momento em que ele se desloca para curtir o carnaval no Brasil. Até queria essa percepção. Lá em Salvador começou na quinta-feira, em São Paulo começou na sexta, oficialmente, o carnaval pela noite. Para a economia, quando que começa oficialmente? Quando que a gente já começa a ver efeitos de carnaval para o comércio e também para o varejo aqui no Brasil? Na verdade, dependendo do setor, isso começa até alguns meses antes, né? O setor de hotelaria, o setor de transporte aéreo, ele não pode esperar o carnaval chegar para se preparar. Ou mesmo outras atividades, até mesmo setores de bares, de restaurantes, existe uma série de estabelecimentos comerciais que se preparam para essa data que a gente costuma dizer é o Natal do turismo brasileiro, né? O carnaval está para o turismo como o Natal está para o comércio. Então, é uma data importantíssima, muitas vezes faz a diferença entre um ano positivo ou não, e nesse momento em que a economia passa por um período de aquecimento do mercado de trabalho, recorde de chegadas de turistas estrangeiros no Brasil no ano passado, foram mais de 9 milhões de turistas estrangeiros que visitaram o Brasil. Isso tudo faz essa engrenagem girar, não durante o feriado somente, mas com semanas e até meses de antecedência. E aí, por exemplo, a gente vê esse crescimento de pouco mais de 3%. De onde vem o crescimento? O carnaval está movimentando mais dinheiro, está trazendo mais gente para curtir nas capitais, nos bloquinhos de rua, nas avenidas, até gente de fora do país. Essa movimentação de dinheiro a mais vem de onde? Como que vocês enxergam esse crescimento ano contra ano? O que a gente percebe é um movimento gradual de recuperação do setor do turismo desde a pandemia, o setor que mais sofreu com a pandemia. Nos primeiros 2 meses de pandemia, o setor de turismo perdeu 2/3 das suas receitas e veio recuperando isso de forma gradual ao longo dos últimos anos. Hoje, o setor de turismo já tem um volume de receitas 13% acima daquele que se tinha nas vésperas da pandemia de Covid-19. Mas houve um empurrão, um impulso maior provocado pela chegada de turistas estrangeiros. Esse turista ele tem um gasto médio mais elevado e a gente viu no ano passado que mais de 9 milhões de turistas visitaram o Brasil. Então, como o Carnaval é o principal evento do turismo brasileiro visto,
aos olhos dos estrangeiros, é natural esperar que, nesse momento, a chegada de turistas aqui, a gente estima algo perto de 1 milhão de turistas estrangeiros visitando o Brasil nessa época do ano, isso acaba ajudando a impulsionar esse movimento de recuperação que já vinha ocorrendo há alguns anos. Perfeito. E aí a percepção, claro, de quem está acompanhando aqui as coisas de fora do setor, o Fábio, a impressão é de que o Brasil está na moda, que a gente está vendo aí um espalhamento da cultura brasileira pelo mundo. Isso está trazendo mais gente para cá? Vocês percebem talvez alguma mudança de anos anteriores para este 2025? A gente vê muita presença, por exemplo, do Brasil na cultura popular norte-americana, outros países olhando mais com cuidado para a gente. Presença do Brasil no Oscar, está todo mundo meio que comemorando a cultura brasileira nesses últimos anos. A gente tem que, até do ponto de vista econômico, surfar nesse bom momento, né, do Brasil. Você sabe, Gabriel, se a gente tomar ali os 20 países, vamos pôr os G20, os países de economias mais ricas do mundo, o Brasil foi, no ano passado, aquele que, em termos relativos, obviamente, apresentou maior crescimento na visita de turistas estrangeiros. Não que a gente esteja recebendo mais turistas do que França, Espanha, Itália, não é isso. Mas o crescimento no ano passado aqui no Brasil foi maior do que até mesmo nessas outras economias. Existe um fator também adicional que ajuda a explicar por que o turista estrangeiro voltou a visitar o Brasil. É uma recuperação, ainda que parcial, do nosso vizinho aqui, da Argentina. Por que isso é importante? Porque a Argentina é o principal emissor de turista estrangeiro para o Brasil. Quase metade dos turistas que visitam o Brasil anualmente vem aqui da Argentina. Quando a economia lá melhora, reflexo acaba se dando aqui no setor de turismo no Brasil. Então, muitos turistas argentinos entram pelo sul do Brasil ou vêm mesmo de transporte aéreo para as grandes capitais. E isso é algo que ajuda a explicar por que houve um impulso tão grande na chegada de turistas estrangeiros aqui no Brasil no último ano. Pelos nossos irmãos argentinos, pela recuperação econômica que possa trazer mais turistas para cá, menos na Copa do Mundo, tá? Eu tô deixando claro aqui, Argentina, da metade do ano para frente, aí a gente não quer nem papo, Fábio. E aí, cara, eu queria, claro, também entender a questão macroeconômica. A gente viu o desemprego caindo bastante nestes últimos anos, maior disponibilidade de renda para o trabalhador brasileiro. Este cenário de melhor apoio, de melhor empregabilidade no país, de maiores pagamentos também, auxilia o comércio e o turismo nestas ocasiões especiais, como é o Carnaval e outros feriados que vêm por aí? A gente lembra que o ano vai ser lotado de feriado. Para a maioria das atividades, o feriado ele acaba gerando um impacto negativo, né, na geração de riqueza. O setor de turismo é um setor tão especial que é justamente o contrário. A gente vai ter um recorde de feriados nesse ano, e isso ajuda a movimentar a indústria do turismo no Brasil todo. Então, o setor que até do ponto de vista do efeito calendário, seguramente vai tirar proveito dessa maior movimentação, especialmente de turistas estrangeiros. Mas quando a gente olha as condições da economia aqui dentro, a gente também vê alguns fatores favoráveis. Você citou um deles, mercado de trabalho, uma taxa de desemprego de 5%, a massa de rendimentos crescendo 5% acima da inflação. Isso ajuda a sobrar um pouco mais de recurso no orçamento dos brasileiros para gastos com lazer. E até mesmo a desaceleração da inflação. Quando a gente olha as condições de consumo, à exceção do crédito, o crédito é sempre um asterístico nesse problema, as condições de consumo estão colocadas de forma mais favorável também para o turista doméstico. Isso ajuda a explicar por que o setor viveu justamente o oposto de uma tempestade perfeita. O setor viveu a tempestade perfeita ali durante a pandemia, uma situação bastante grave. E hoje, quando a gente coloca esses ingredientes todos que ajudam a explicar o nível de atividade do setor, é evidente esse mercado de trabalho aquecido, o recuo da inflação, até mesmo o recuo do preço médio das passagens aéreas. A passagem aérea não é barata no Brasil, é bastante caro, mas esse preço recuou nos últimos meses. Isso ajuda a fomentar a indústria turística nacional. Quanto que representa Carnaval para o turismo, Fábio? A gente tem uma média, mais ou menos, porque a gente fala, chocolates. Para a indústria do chocolate, o Natal é Páscoa, Dia das Mães e o próprio Natal em si, com a venda de chocolates. A gente fala que para o comércio tem a Black Friday, que é muito forte. Natal para turismo, o Carnaval para turismo se equipara, é a data mais importante? E quanto que isso representa no faturamento anual? A gente tem mais ou menos uma ideia? Olha, Gabriel, a alta temporada
turismo, né? Ela começa ali em dezembro e se estende até o carnaval, os períodos de maior aquecimento mesmo, representa 44% da geração de receitas do setor no ano. A gente está falando de que 3 meses do ano respondem por quase metade da geração de receita em 12 meses. Você vê como é que é uma atividade bastante sazonal. Então, quando você tem, nesse período de aquecimento sazonal, de maior demanda por esse tipo de serviço, condições econômicas mais favoráveis, isso acaba colocando ali um fermento, né, nessa receita e fazendo com que ela cresça de forma mais significativa. Essa nossa previsão, se confirmada, e seguramente vai ser algo muito próximo disso, vai confirmar esse não só o carnaval, mas a alta temporada como período de maior movimentação financeira do turismo, pelo menos desde que esses levantamentos passaram a ser realizados há mais de 12 anos atrás. E um termômetro importante é emprego, que você citou, quase 40 mil vagas. Se a gente puxar um histórico dessa geração de vagas temporárias, essas 40 mil vagas só ficam atrás de 2014, quando, obviamente, estava tendo um Mundial de Futebol e a demanda por trabalhadores cresceu assim, de forma bastante expressiva. Então, a contratação de temporários nada mais é do que uma aposta que o empresário está fazendo naquele evento. Ou seja, ele também não pode esperar o evento chegar para contratar, ele precisa contratar 2, 3 meses antes para preparar esse trabalhador por um crescimento, no caso, é o que todos nós esperamos, por um crescimento significativo esse ano. E se consolidar, a gente tem talvez um empregador mais confiante para contratações temporárias do próximo ano. E por assim conseguinte, vai vendo essa recuperação aos poucos, gradual, um ano afetando o próximo. Fábio Bentes, economista-chefe da CNC, obrigado pela ajuda neste feriado a entender essas movimentações de recursos. É um feriado que é tão importante para a economia nacional, para o setor de turismo em especial. Até uma próxima, meu caro. Até uma próxima, um bom dia para você. Obrigado. Valeu, um ótimo dia.